Agora vamos começar a entrar na mente. Vamos começar a entrar na mente do corretor. O que eu realmente tenho que fazer na redação, professor? Beleza, agora vamos começar a falar tecnicamente. O que o corretor pega a sua redação e eu tenho que achar? Porque às vezes você olha, você fala assim, eu não sei qual que é o objetivo da redação. Eu tenho que escrever lá um texto, mas por que eu tenho que escrever esse texto? De que forma que eu tenho que escrever esse texto? E agora, meus amores, o que eu tenho para dizer a vocês, primeiro, cadê meu like? E segundo, agora vai rolar um momento mais esperado dessa live. Vocês estão olhando nos meus olhos? Então eu vou fazer de novo. Quem tá no Instagram não tá vendo os corações subindo na tela. Mas eu tô aqui te seduzindo. Você vai lembrar desse momento quando chegar lá na sua prova. Você é doidão. Você vai meter uma sedução. O que você tem que fazer na redação? Coloquem aí, Coloquem aí nos comentários agora. Sedução. Quero todo mundo escrever. Vocês não estão rindo de mim não, né? Vocês não estão rindo de mim não, né? Que achei um pouco até desrespeitoso se falar a questão da risada aí, tá me ofendendo um pouco, porque eu dei o meu melhor aqui no amor, entendeu? Corações subindo na tela, eu me prontifiquei a seduzir vocês. Podem escrever aí, sedução total, é impossível esquecer. O que vocês têm que fazer na hora da prova, gente? Só lembrando, é isso mesmo, sedução. Você vai seduzir. E você vai seduzir como? Você vai levantar na hora da prova e vai dançar igual eu tô dançando? Seduzente? Lógico que não, né, louco? Para de ser doido, para de ser doida. Você vai convencer, você vai seduzir por meio das palavras. Porque você é uma máquina de vencer, você é uma máquina de sedução. Pensa assim, eu sou uma máquina de sedução, cara. Eu sou uma máquina de loucura, sedução, sedutor, entendeu? Você vai convencer o corretor, você vai seduzir o corretor por meio das palavras. O seu objetivo na redação é fazer o quê? É fazer o corretor mudar de opinião. O cara vai olhar a tua redação e vai falar assim, caraca, moleque, faz sentido isso aqui, hein? Nunca tinha pensado desse jeito aqui não, essa pessoa, entendeu? Vai se sentir como? Seduzido, você vai encantar por meio das palavras o seu corretor. Você vai encantar por meio das palavras fazendo uma dissertação argumentativa. E ela não chama argumentativa à toa. Sabe o que precisa ter numa dissertação argumentativa? É isso mesmo. Para de gritar, argumento. Nossa, você é muito bom, hein? Você é perspicaz, hein? Você é uma loucura. Tem que ter argumento, tem que ter sedução. Você tem que pensar o seguinte, quando eu escrevo uma redação, o objetivo é dar argumentos para que o corretor mude de opinião. Se o cara pensar diferente de mim, ele vai mudar de opinião, porque eu sou persuasivo. Eu vou seduzir, eu vou persuadir esse corretor, tudo bem? Mostre que você tem bom senso crítico. Mostre que você é uma máquina de persuasão. É isso que você tem que fazer na sua redação. O seu objetivo principal é argumentar a ponto de mudar a opinião do outro. Pensa sempre assim, eu estou escrevendo e eu estou dando argumentos para que esse cara e qualquer pessoa que leia a redação, não é só o corretor, mas que o corretor te dá a nota é sempre bom dar uma agradada, mas qualquer pessoa que leia essa redação e que pense diferente de mim, aprendi um negócio legal aqui, hein? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala assim, nunca tinha pensado desse jeito, hein? Isso daí que você falou foi legal, pensei aqui no... esse negócio aí que você falou foi maneiro. É isso que você tem que fazer na redação. Você tem que argumentar para o cara mudar de opinião. Ponto muito importante que poucas pessoas fazem. E isso, gente, acredite, poucos alunos fazem. Leia o seu edital. O edital, ele entrega tudo que você precisa saber sobre a prova, inclusive o que precisa estudar. O edital, ele fala exatamente tudo sobre a prova. Quanto vale a redação? O que vai ser avaliado na redação? Quais são os pontos de atenção?
Quais são os assuntos que vão ser pedidos na prova. Então eles colocam lá, né? Vamos pedir classe de palavras, vamos pedir crase, vamos pedir concordância, vamos pedir regência, vamos pedir isso e aquilo. Eles colocam detalhadamente no edital o que vai ser solicitado. Em qualquer banca. Eles são obrigados a colocar no edital esses detalhes para vocês da prova. Tudo bem? Leia o edital. Seja um concurso, seja no Enem, seja no vestibular. E aí você vai perceber que existem provas que não são tão conteudistas e outras são mais. Por exemplo, o Enem ele não tem uma proposta tão conteudista. O Enem ele gosta de trabalhar informações do dia a dia, informações mais corriqueiras, para você resolver problemas do dia a dia. Mas provas, por exemplo, do Banco do Brasil, né? Bancas de concurso público, prova da PM, tudo bem? TJ, certo? Então as provas de concurso de forma geral são um pouco mais conteudistas. Elas trabalham um pouco mais do conteúdo teórico mesmo, tudo bem? Sendo assim, a redação ela é muito importante, principalmente quando a sua prova ela não é tão conteudista, certo? No sentido de redação, tá, gente? Em todas as provas ela é importante. Mas no sentido da redação, a redação ela é muito importante, principalmente se você faz parte de uma banca que não é tão conteudista, que deixa um pouco mais aberto. Tem concursos públicos, gente, que tem redação de 60 linhas. E vocês aí chorando que vai fazer a redação do Banco do Brasil de 30. Eu vou fazer a redação da PM, 30 linhas ali. Você para de meter o louco pra cima de mim. Entendeu? Teminha sempre mamão com açúcar ali, Tudo bem? Leia quais temas a sua banca pediu anteriormente. Você já vai ter uma ideia do que estudar. Ela pede temas variados, por exemplo, se a gente está falando de provas da polícia, normalmente são temas de segurança pública. Então já se prepare, leia bastante sobre segurança pública, leia as notícias referentes à segurança pública no Brasil e no mundo, para que você tenha argumentos, para que você tenha exemplos para citar na hora da sua redação, beleza? Adequação aos critérios. Gente, isso daqui que eu tô dando para vocês é basicamente o que todas as bancas avaliam. Todas! Se você pegar agora, eu juro para você, se você pegar agora o edital do Banco do Brasil, se você pegar agora o edital do Enem, se você pegar agora o edital do TJ, o edital da PM, o edital da Caixa Econômica, de qualquer concurso, de qualquer prova, é basicamente isso daqui que eles colocam, que eles avaliam na redação. Respeito à norma culta. Respeito à norma culta, todo mundo sabe do que eu tô falando. Então, respeitar as regras gramaticais, tudo bem? Respeitar as regras gramaticais, concordância, regência, crase, né? Colocar a vírgula no lugar correto, não escrever palavrões, né? Manter a norma culta, manter ali as palavras de acordo com o dicionário, beleza? Não, isso aqui eu não tô falando que você é um robô. Norma culta são as regras gramaticais para escrever uma redação. Não é escrever igual um robô, beleza? Compreensão do tema. Compreensão do tema. Você entendeu o tema? Porque, olha só, lá na minha plataforma, eu sempre dou esse exemplo aqui, é muito interessante. Tem um tema que nós colocamos como, eu não vou falar que é pegadinha, mas é para testar a atenção dos alunos, beleza? Inclusive, se você não é aluno da minha plataforma, eu vou deixar fixado aí o link para vocês, redaçãoemgramatica.com.br. As vagas para os cursos de correção de redação estão esgotadas. A gente tem algumas vagas já ainda para o curso livre e concurso público, para os extensivos e para o gramática para iniciantes, tá bom? Olha só, lá na plataforma tem um tema que ele fala o seguinte, que ele fala sobre a educação de crianças e jovens, tudo bem? Aí, a educação de crianças e jovens, esse é o tema, certo? Aí, quando o aluno olha a coletânea, tá falando do uso de tablets e não sei o que dentro da sala de aula, e tem um dado estatístico de como que as crianças estão sendo educadas nas escolas, como que os pais estão trabalhando a questão escolar na educação das crianças e jovens. Então, a coletânea liga tudo ao ambiente escolar. Todos os textos da coletânea falam sobre a educação de crianças e jovens, mas todos os textos da coletânea têm escola, ambiente escolar, dentro da escola, tudo bem? Os pais e a escola. Então,
quando eu falo da educação, eu estou falando da educação formal dessas crianças e jovens. Eu não estou falando da educação como formação do indivíduo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando se essas crianças e jovens estão crescendo no século XXI mais egoístas, ou lendo pouco, ou isso e aquilo. Não, eu estou falando dessa formação dentro do ambiente escolar. Como que é a educação das crianças e jovens dentro do ambiente escolar? Só que aí, o que acontece? Quando a gente fala de educação, é um leque muito amplo, certo? Que abre. E quando você não presta atenção na coletânea, você não olha o campo semântico que é trabalhado ali. Agora eu falei bonito. O que é campo semântico? A qual sentido, a qual ambiente o tema está te levando? Então, quando eu falo de escola, lousa, professor, diretora, monitora, estou falando de alunos, estou falando de tudo está levando ao campo semântico escolar. Então, quando eu falo da educação de crianças e jovens no século XXI e todos os textos da coletânea te levam ao ambiente escolar, você não vai falar na sua redação sobre a educação de crianças e jovens como formação do indivíduo em casa. Ah, porque as crianças e jovens estão cada vez mais solitárias, ou estão com mais ansiedade, estão passando cada vez mais... Não, eu quero que você leve isso para o ambiente escolar. E o que os alunos costumam fazer? Não levam para o ambiente escolar, porque não prestaram atenção na coletânea. Olhe essa dica. Quais são as palavras, grife lá na coletânea, que aparecem em todos os textos da coletânea. Então aparece escola, aparece professor, aparece aluno, aparece diretora, aparece pais e escolas. Você tem que levar ao ambiente escolar. Tá dando para sacar? Então presta atenção de como isso vai ajudar você a não fugir do tema, porque fuga do tema, redação anulada. Então você compreendeu realmente o tema? Você fez a adequação ao tipo de texto solicitado? Como assim adequação ao tipo de texto solicitado? As provas, normalmente, elas pedem uma dissertação argumentativa, certo? Se você escrever uma poesia, se baixou ali o poeta em você e você escreve um texto em forma de poesia, redação anulada. Ah, mas eu tô falando do tema, professora. Redação anulada, você não se adequou ao tipo de texto solicitado. Se eu te peço uma carta e você escreve uma poesia, você não se adequou ao tipo de texto solicitado. Se eu te peço uma carta e você escreve uma dissertação argumentativa, você não se adequou ao tipo de texto solicitado, redação anulada. Então você tem que seguir as técnicas do tipo de texto solicitado na sua banca. Que normalmente é o quê, gente? Dissertativo argumentativo. Relaciona bons argumentos em relação ao tema? Você traz bons argumentos, existem técnicas de argumentação. Vocês querem que eu faça uma live sobre técnicas de argumentação? Comentem sim aí, por gentileza. Que depois eu tô olhando daqui, eu vou vendo subir o chat aqui. Se sim ou não. Se não precisar, só colocar não para mim, tudo bem? Você relaciona bons argumentos? Você traz exemplos? Você pode colocar, por exemplo, professora, eu não sei, eu tô vendo o chat subindo, hein? Tô vendo aqui o que vocês estão respondendo. Você às vezes não sabe, como eu falei para você, às vezes você não sabe um bom dado estatístico sobre aquele tema, mas você consegue associar uma série que você viu e trazer uma citação. Às vezes você consegue associar uma música, um filme e trazer ali uma citação para sua redação. Ah, professora, eu não lembro de nenhuma citação de um filósofo, de um jornalista ou de nada do tipo. Eu posso apresentar um exemplo de uma série que aborda o assunto? Eu posso apresentar um exemplo de um filme que aborda o assunto? Tendo a ver com a temática? Claro que pode. Eu posso trazer um exemplo do cotidiano em relação àquele assunto? Deve. Tudo bem? Isso deixará os seus argumentos bons. Tudo bem? Estruturação do texto. Tem coesão? Tem coerência? Você está conectando bem os parágrafos? Tudo bem? Uma das técnicas que os professores ensinam bastante para vocês é utilizar conectivos entre os parágrafos, né? Para unir um ao outro, né? E sempre dando ali a entender quais são os conectivos de conclusivos, os conectivos de continuidade do raciocínio, certo? Então, você está fazendo um texto com coesão e coerência? Tem aula aqui no canal que eu falo o que é coesão e o que é coerência, tá?
Projeto de intervenção. A sua prova, ela pede um projeto de intervenção? Você fez esse projeto de intervenção? A sua banca, ela não pede um projeto, ela só pede um fechamento das ideias? Você está finalizando a sua redação da forma correta? Sim ou não? Tudo bem? Isso aqui, tudo é sempre avaliado em qualquer banca. Em qualquer banca. Qualquer banca. Qualquer banca avalia esses termos aqui em todas as redações. Tudo bem? Se fugiu da norma, se compreendeu o tema, se adequou ao tema, se trouxe argumentos, se seguiu a estrutura do tipo de texto e por aí vai, beleza? E aí a gente chega aqui aonde? A gente chega rapidamente nessa estrutura do texto que é mais pedido. Estrutura desse texto dissertativo argumentativo. Lembrando que hoje eu só vou passar por cima disso daqui. Já que vocês querem lives mais específicas, a gente faz uma live falando só de introdução e todas as técnicas de introdução, o que não pode faltar na introdução, só do desenvolvimento e só da conclusão, beleza? A gente vai quebrando essas partes até formar o todo. Essa aula é uma aula introdutória da redação. É aquilo que você tem que saber antes de saber qualquer técnica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso tudo que eu tô falando para vocês é de extrema importância, como eu disse no começo da live, para que você saiba antes de saber qualquer técnica. Sem isso que eu tô falando, sem essa base que eu estou montando agora aqui com vocês, isso daqui vai ficar muito mais difícil. Tudo bem? Porque aí você vai ser só uma pessoa que sabe tipos de introdução, mas não sabe como conectar, você não sabe o que colocar nessa introdução. E é aqui que a gente vai criando as nossas estruturas, beleza? Introdução da redação. O que tem que ter obrigatoriamente na sua introdução? Você tem que fazer a apresentação da tese. E o que é a tese, gente? Você tem que apresentar o problema da sua redação logo na introdução. E dentro dessa introdução, tem que ficar muito claro para o seu corretor, qual é o seu ponto de vista que será defendido ao longo da redação. Inclusive, essa tese, ela é retomada obrigatoriamente na conclusão. E eu já vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, a tese é o seu ponto de vista em relação ao tema. Então, quando eu falo o seu ponto de vista, é tipo assim, nós estamos falando sobre os problemas na saúde pública no Brasil. Tudo bem? E aí, o que você acha? Existem problemas na saúde pública ou não existem problemas na saúde pública? Sim, professora, existem problemas na saúde pública. Tudo bem? Aí, você pode, por exemplo, enumerar esses problemas da saúde pública. Então, qual que é a sua tese? Qual que é o seu ponto de vista em relação ao tema? O seu ponto de vista é, existem problemas. Tudo bem? Tem gente que pode olhar e falar assim, não existem problemas. E aí a pessoa vai dar argumentos para falar, realmente não tem problema, certo? Existe o problema de mobilidade urbana no Brasil? Professora, a minha tese é, sim, existem problemas na mobilidade urbana no Brasil. Faltam ônibus, faltam transporte de qualidade, faltam ciclovias, tudo bem? As ciclovias não são bem feitas, precisa de uma reestruturação, precisa de um transporte ferroviário melhor, certo? Então você vai argumentar e o seu ponto de vista que vai ser defendido na introdução é: existem problemas de mobilidade urbana que precisam ser sanados. E medidas públicas precisam ser tomadas para que a vida da população melhore. Esta é a sua tese. O seu ponto de vista é, existem problemas e no desenvolvimento você dará o quê? Os argumentos para convencer o leitor, para seduzir o leitor da sua tese. Então aqui você vai falar sobre esses problemas. Aqui você vai dar argumentos, trazer exemplos, trazer uma citação, um dado estatístico, alguma coisa que você lembre de colocar na sua argumentação para que ela fique forte, para que você comprove o seu ponto de vista. Tudo bem? E na conclusão? Eu tô vendo que tá chegando pergunta aqui, eu já vou responder. E na conclusão? Na conclusão você vai fazer o fechamento do seu texto. E o que tem que ter nesse fechamento obrigatoriamente? Tem que ter a retomada da tese, com outras palavras, eu explico isso na aula de conclusão para vocês, e tem que ter a solução para o problema do tema, se for o caso da sua banca, ou fechamento direto.
Professora, por que eu tenho que retomar a tese na conclusão? Isso é obrigatório, tá, gente? Muita gente não lembra. Quando você começa o texto defendendo uma tese, você tem que terminar o texto retomando essa tese para que isso fique coerente. Então você fala o texto assim, você inicia o seu texto falando: existem problemas na saúde pública do Brasil. E você termina o seu texto falando assim: os problemas na saúde pública precisam ser sanados. O que você fez? Você falou a mesma coisa com outras palavras. O que você mostra para sua banca? Que você começou a sua redação com um pensamento e você está terminando a sua redação com o mesmo pensamento. E aí você traz a solução para este problema. Porque você não pode começar falando: olha só, para de ser doido. Você não pode começar a sua redação falando que existem problemas na saúde pública e terminar a redação falando assim: não existem problemas na saúde pública. Você não manteve a coerência. Você é doida de falar um negócio desse, você não me deixa nervosa. Gente, cadê meu remédio? Eu passo mal aqui, a boca espuma na hora, eu caio de lado e desmaio. Por isso que é obrigatório retomar a tese mantendo a mesma ideia. Você fala para o corretor, começou com uma ideia e terminou com a mesma ideia. Você se manteve coerente ao longo de todo o texto. Deu para entender, gente? Teve uma pergunta que chegou que foi o seguinte: professor, o que é redação expositiva? Redação expositiva, ela é diferente da argumentativa. A argumentativa, você vai expor a sua opinião, você vai trazer argumentos em terceira pessoa para convencer o leitor da sua opinião. Isso é uma dissertação argumentativa, tudo bem? Na dissertação expositiva, uma redação expositiva, você não traz argumentos, você apenas expõe um fato. A redação expositiva, ela é muito semelhante a uma notícia de jornal. A notícia de jornal, sem ser o editorial do jornal, ela tem o objetivo somente de informar sobre algo, tudo bem? Então eu falo assim, aconteceu um crime na rua, isso é uma redação expositiva, tá? Aconteceu um crime na rua 15 de novembro, a polícia está pegando as câmeras próximas ao local para ver se identifica algum suspeito. Até agora ninguém foi preso. Isso é uma dissertação expositiva. Eu falei minha opinião? Eu falei, não, aconteceu um crime, a polícia tá pegando as câmeras, ninguém foi preso. Eu só estou expondo fatos. Eu não quero te convencer de nada, eu não tô trazendo argumentos para te convencer de nada. Isso é uma redação expositiva, isso é um texto expositivo. O que seria um texto argumentativo? Por que ele é diferente, né? O argumentativo, eu falo assim, gente, aconteceu em terceira pessoa, tá? Eu só tô expondo com sentimentos aqui para vocês. Aconteceu um crime na rua 15 de novembro que é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo, isso precisa ser visto pela polícia, sempre acontecem crimes por lá e isso precisa ser sanado, isso é um problema na segurança pública, entende? Então você está trazendo argumentos, você começa a trazer ali uma opinião, obviamente na redação em terceira pessoa, você não pode falar isso em primeira pessoa, mas para convencer o outro de que realmente há um problema ali de segurança pública. Deu para entender? Essa é a diferença. Espero que tenha ficado claro aí. Eu tentei explicar de uma forma mais objetiva possível. Todo mundo conseguiu compreender essa parte aqui? Sim ou não? Sim? Resumindo. Não, vou ter que meter meus corações aqui agora, hein? Resumindo, olha aqui para mim. Tá olhando aqui nos meus olhos? O que você tem que fazer na sua redação? Tá olhando aqui? Você tem que seduzir. Vai seduzir o seu corretor. Vai olhar nos olhos dele? Não, vai ser por meio das palavras. Você é um sedutor, você é uma sedutora nata, entendeu? Você é uma máquina de vencer. Você seduz com as palavras, você é um amorzinho da minha vida, você, certo? E aí, além da sedução, resumindo, você tem que fazer uma adequação aos... Eu sou muito doida, né, gente? Eu sei que vocês não me aguentam. Vocês têm que fazer uma adequação aos critérios da redação. Terça-feira, 7 horas da noite, estaremos ao vivo aqui. Vou colocar aqui, terça, às 19. Live. Eu não sei se tá todo mundo vendo, mas eu coloco também lá no meu Instagram, beleza? Semana que vem eu volto. Super beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, muito obrigada pela participação de vocês. Até semana que vem e
Tchau!